Bom dia. Havendo número regimental, declaro aberta a 15ª reunião ordinária deliberativa da SEDEX. Indago aos presentes sobre a necessidade da leitura das atas da 13ª e 14ª reunião deliberativa ordinária. Dispensa da leitura da ata. Por solicitação do deputado Joaquim Passarinho, fica dispensada a leitura das atas. Em discussão as atas. Não havendo quem queira discutir, coloco-as em votação. Aqueles que concordam com as atas permaneçam como se encontram aprovadas. Informo aos senhores membros o recebimento dos seguintes documentos. Aviso número 40 de 2018 do Banco Central do Brasil, que encaminha ao Congresso Nacional o demonstrativo das emissões do real referente aos meses de abril de 2018, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas. Apreciação das sugestões das emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2019. Nós podemos aprovar até 2 emendas e foram feitas aqui sugestões de quantas emendas? 6 emendas. O prazo é hoje, é? Não podia deixar para... Foram apresentadas 6 emendas, elas chegaram, não chegou a ser distribuída. Eu acho que poderíamos discutir agora ou fazer uma discussão preliminar e deliberarmos na próxima semana. A minha sugestão é que pudéssemos dar conhecimento a todos os membros das emendas que chegaram e deliberar no último prazo, que é a semana que vem, na próxima terça-feira, a partir de opiniões que possam vir dos diversos membros. Pode ser assim? Ok. Deixa aqui comigo. A sobremesa requerimento de inversão de pauta dos seguintes itens: 2, 5, 6, 7, 9 e 10, encaminhados pelo deputado Kovács Filho. Tratam dos projetos de lei 10.146 de 18, 5883 de 16, 5886 de 16, 5887 de 16, 2222 de 15, 4737 de 16. Coloque em votação as inversões de pauta. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovadas as inversões de pauta. Item 2, projeto de lei 10.146 de 2018 do Poder Executivo, que altera o Decreto-Lei 1593, de 21 de dezembro de 77, para dispor sobre a marcação de embalagens de cigarros destinados à exportação. Deputado Kovács Filho, pela aprovação. Com a palavra, deputado Kovács Filho. Senhor presidente, peço vênia e vou direto ao voto. O projeto em tela visa atualizar a legislação brasileira que dispõe sobre a marcação de embalagens de cigarros destinados à exportação. O decreto de lei número 1593, de 21 de dezembro de 77, determina que as embalagens de cada maço ou carteira de 20 unidades de cigarros sejam marcadas com códigos que possibilitem identificar a sua origem. A menção apresentada do produto em maços de 20 unidades leva em conta o padrão de comercialização de cigarros existentes no Brasil,
Atualmente, no entanto, vários países adotam outras embalagens contendo 18 cigarros, como o Reino Unido, 25, como no caso da Austrália, e até 40 cigarros, como a China. Sendo assim, em que pese não ser sua intenção, o referido decreto de lei, ao restringir a embalagem de apresentação para a qual haverá marcação de cigarros destinados à exportação a 20 cigarros, impede a exportação desse produto para países que adotam padrões distintos. Assim, uma pequena alteração no artigo 12 do decreto de lei supramencionado para incluir embalagens em formatos distintos, conforme preconiza o projeto em tela, pode produzir um impacto significativo nas exportações brasileiras de cigarros. Dessa forma, a indústria tabagista poderá atender os novos mercados, expandir seu faturamento e gerar emprego e renda. Vale frisar que essa medida não aumentará o comércio interno de cigarros, apenas permitirá que a indústria de cigarros brasileiros possa competir com fabricantes de outros países para suprir demandas externas. Então, votamos pela aprovação do projeto de lei 10.146 de 2018. Em discussão. Encerrada a discussão, passa-se a votação. Senhores deputados e senhoras deputadas que concordam com o voto do relator permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 5, projeto de lei 5883 de 2016, deputado João Derli, que dispõe sobre a criação de zona de processamento de exportação no município de Passo Fundo, estado do Rio Grande do Sul. Deputado Covatti Filho, pela aprovação deste e pela rejeição do substitutivo adotado pela Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. Com a palavra, o relator para proferir seu voto. Obrigado, presidente. Eu vou direto ao voto. Como destacado na justificação do projeto em exame, as zonas de processamento de exportação são enclaves de livre comércio em que vige o regimento tributário e cambial específico como proposto de favorecer a atividade exportadora. Elas são presentes em todo o mundo, independente de estágios de desenvolvimento dos países que as adotam. No Brasil, a experiência com a ZPE remonta a 1998, ano que elas surgem em nosso aparato jurídico, com um decreto de lei 2.452 de 88. Ao longo desses quase 30 anos, porém, as zonas de processamento de exportação brasileiras praticamente não saíram do papel. Apesar de 25 desses enclaves terem recebido autorização para se instalar, apenas uma ZPE está em estado adiantado de implantação, a de Pecém, no Ceará. A timidez do país ao juntar-se ao restante do mundo na utilização das zonas de processamento de exportação, no entanto, não elude que continuaremos a pensar, na possibilidade de seu emprego. Em particular, não impede que consideramos a criação de outras EPS em adição de funcionamento já autorizado. Afinal, a realidade do Brasil e as necessidades de suas várias regiões hoje não são as mesmas de 3 décadas atrás. Nesse sentido, estamos de acordo com a iniciativa de criação de zona de processamento e exportação no município gaúcho de Passo Fundo. De fato, a cidade é um centro dinâmico de setor de serviços, no comércio, na indústria e no agronegócio, sendo ainda um polo cultural universitário e médico do Planalto Médio Gaúcho, região que agrega aproximadamente 170 municípios. Por fim, cabe-se registrar que, no entanto, conquanto o respeitamos, não estamos de acordo com o posicionamento da doutra Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Amazônia, consubstanciado com seu substitutivo. Cremos que no Congresso Nacional detém a indispensável legitimidade e necessárias atribuições constitucionais e legais para tratar a criação de enclaves de livre comércio. Desta forma, somos favoráveis à manutenção do texto original em tela, tanto a previsão expressa da criação da ZPE de Porto Alegre, presente no artigo 2º, como alteração da Lei 11.508 de 2007, promovida pelo artigo 3º. Por esses motivos, votamos pela aprovação do projeto de Lei 5.883-A de 2016 e pela rejeição do substitutivo da egrégia Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Comissão da Amazônia. Esse é o voto, presidente. Dá um minuto aí, dá um minuto. Em discussão. Encerrada a discussão, passa-se a votação. Aqueles que concordam com o voto do relator permaneçam como se encontram. Aprovado o voto do relator. Liga já, Cláudio.
Item 6, projeto de lei 5886/2016, deputado João Derli, que dispõe sobre a criação de zona de processamento de exportação no município de Porto Alegre. Não, aqui já foi... É outro? São 3 cidades, tudo igual. Você vai ficar aqui repetindo isso até... Deputado Kovács Filho, pela aprovação deste e pela rejeição do substitutivo adotado pela Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. Com a palavra, o deputado Kovács Filho. Presidente, vamos direto ao voto. Então, o marco regulatório vigente que estipula os vários incentivos para a instalação de empreendimentos da ZPE prevê, por exemplo, a suspensão das exigências de impostos constitucionais federais incidentes sobre bens de capital importados ou adquiridos no mercado interno e também sobre matérias-primas, produtos intermediários e de material de embalagem nacionais ou importados. Admite-se ainda que essas empresas gozarão da isenção de ICMS nas saídas internas destinadas aos estabelecimentos localizados nas EPS, na entrada de mercadorias e bens importados do exterior e na prestação de serviços de transporte de mercadorias e bens entre ZPS e locais de embarque e desembarque, abrangendo 19, desculpa aqui que fugiu, 19 estados e o Distrito Federal. Trata-se, portanto, de um formidável conjunto de incentivos tributários, cambiais e comerciais à disposição de empresários que optarem pelas EPS. Em tese, imagina-se que esse arsenal de medidas é suficiente e atraente para motivar a implantação de empreendimentos industriais nesses enclaves. Afinal de contas, oferece aos investidores nas zonas de processamento de exportação proteção contra as mazelas e mais graves do nosso ambiente econômico, na palavra dos próprios industriais, e veracidade da complexidade do nosso sistema tributário. Portanto, a chegada na hora de passar concretamente a lançar mão das EPS como um instrumento potencialmente útil para o desenvolvimento econômico do Brasil. A região metropolitana abriga ainda a refinaria Alberto Pasqualini e o Polo Petroquímico do Sul. O setor de serviços, por sua vez, compromete e compreende a produção de software, serviços financeiros, administração e valores imobiliários, publicidade, comunicação, radiodifusão, teledifusão, produção cultural, artísticas e serviços médicos. Cabe, por fim... Oi, minha governadora. Cabe, por fim, registrar que, conquanto respeitamos, não estamos de acordo com o posicionamento da outra Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento na Regional e da Amazônia, consubstanciado em seu substitutivo. Cremos que o Congresso Nacional detém a indispensável legitimidade e as necessárias atribuições constitucionais e legais para tratar da criação de enclaves de livre comércio. Desta forma, somos favoráveis à manutenção do texto original do projeto em tela, tanto a previsão expressa da criação dos EPS de Porto Alegre, presente no artigo 2º, como alteração da Lei 11.508/2007. Por esses motivos, votamos pela aprovação do projeto de Lei 5.886/2016 e pela rejeição do substitutivo da egrégia Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. Em discussão. Encerrada a discussão, passa-se a votação. Senhores deputados e senhoras deputadas que concordam com o voto do relator, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 6, projeto de lei 5887/2016, deputado João Derli, que dispõe sobre a criação de zona de processamento de exportação no município de Pelotas, estado do Rio Grande do Sul. Deputado Kovács Filho, com a palavra o relator para proferir seu voto. Vou fazer. Bom, presidente, como relatei 3 projetos de suma importância para o nosso estado do Rio Grande do Sul e o voto são praticamente iguais, que nem diz o meu colega Passarinho, o copia e cola, mas não, tem alguns dados importantes e fundamentais de a gente ler, mas cabe ressaltar que esse projeto ele visa justamente a gente fomentar a indústria, comércio e serviços da região de Pelotas. E também cabe salientar que nós respeitamos o posicionamento da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia,
mas cremos que o Congresso Nacional detém a indispensável legitimidade e necessidades das atribuições constitucionais e legais para tratar da criação de enclaves de livre comércio. Então, por esses motivos, votamos pela aprovação do projeto de lei 5.887-A de 2016 e a rejeição do substitutivo da Comissão de Integração Nacional de Desenvolvimento Regional e da Amazônia. Obrigado, deputado Covatti, que sintetizou a leitura valorizando a Zona Franca, a zona de Pelotas. Em discussão. Encerrada a discussão, passa-se a votação. Senhores deputados e senhoras deputadas que concordam com o voto do relator, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de retirada de pauta PL 222-2015, item 9 da pauta. Deputada Keiko Ota. A deputada me ela pediu não que eu subscrevesse. subscrevesse. Parece que ela já conversou com o Covatti. Ah, só eu subscrevo. Então, em votação, pedido de retirada de pauta. Aqueles que concordam, permaneçam se encontra aprovado. Pedido de retirada de pauta. Item 10, projeto de lei 4737, deputado João Derli, que cria a zona de Zona Franca da indústria calçadista nas condições que estabelece. Relator, deputado Covatti Filho, pela aprovação. Com a palavra o relator para proferir seu voto. Presidente, antes a gente relatou as EPS e agora é a Zona Franca Calçadista, numa região de suma importância do Rio Grande do Sul. Então, a criação da referida zona tem como cordão de fomentar toda a cadeia produtiva no município em que vier a ser instalada por obra natural de espalhamento da sua atividade econômica, aumentando e os municípios que também colheriam os benefícios da iniciativa. Conforme o artigo 5º do projeto, o benefício seria concedido apenas às empresas fabricantes de calçados e seus fornecedores, ou seja, diretamente à Zona Franca de Manaus, o projeto não abrange a totalidade da economia do município a ser instalada. Dessa forma, evita-se o risco de desvirtuamento do instrumento proposto, pois não haveria interesse de empresas de outros setores econômicos migrarem seus investimentos para a região em busca de exclusividade e favores fiscais. A criação da Zona Franca também seria uma relevante compensação a um desequilíbrio de condições de operação entre a produção nacional e estrangeira. O setor calçadista enfrenta uma concorrência desleal em espécie de países asiáticos, onde vigem leis trabalhistas pouco rígidas que desvalorizam suas moedas e de forma abusiva para aumentar a competitividade de suas exportações. O efeito desse equilíbrio propaga-se em duas frentes, pois o mercado nacional é inundado por produtos cujos preços são artificialmente baixos, ao mesmo tempo em que se diminui a pacificação do país nos mercados externos de calçados. Por fim, a intensificação de trocas comerciais do mundo tem como incentivo a concentração de produtos de forma a aumentar a eficiência produtiva. Nesse sentido, pequenos produtores são assimilados por grandes empresas e acabam de naufragar por falta de escala. A união da cadeia produtiva numa região, como é o caso do cluster gaúcho de produção de calçados, dá robustez aos pequenos produtores da região e permite que, em conjunto, possam competir com grandes concorrentes. A Zona Franca, ao incentivar a consolidação desse cluster, não apenas promoveria a indústria local, ela também iria garantir ao país um polo competitivo e perene na produção de calçados, aumentando receitas externas e evitando gastos com importações. Diante do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 4.736 de 2016. Em discussão. Senhor presidente, Deputado Helder Salomão. eu quero, deputado Covatti, fazer algumas observações. Esse projeto já recebeu parecer, e inclusive teve um substitutivo aprovado na Sindra, e que é a Comissão de Integração Nacional. Lá um substitutivo apresentado pelo deputado Zeca do PT
que faz assim algumas amarrações em relação à proposta original, mas que não é, no parecer de Vossa Excelência, considerado aqui. Ao nosso ver, esse substitutivo ele amarra melhor os objetivos da proposição ao delimitar geograficamente o alcance da Zona Franca para um conjunto nominado de municípios, onde a atividade calçadista é tradicionalmente presente. Acrescentou também a obrigatoriedade do cumprimento do processo produtivo básico, PPB, como critério de elegibilidade para a empresa calçadista gozar do benefício fiscal. Somando-se a isso, proibiu a importação de calçados pré-mantados, evitando, assim, a prática da maquila. Há também, no substitutivo, a preocupação da geração de renda e de empregos qualificados na região das empresas e, por fim, a isenção para o imposto de importação de máquinas específicas de produção coureiro calçadista. Por todos esses tópicos do Estados acima, deputado Covatti, eu creio que o substitutivo aprovado na Sindra, ele atende melhor, ao nosso ver, os objetivos pretendidos por este projeto de lei, né, o projeto de lei original. E acho até que, assim, essa é uma matéria que aqui nesta comissão, tem recebido, matérias similares têm recebido a aprovação de todos os parlamentares, embora eu tenha feito aqui algumas ressalvas, especialmente porque quando esta matéria tramitar na CFT e na CCJ, certamente o olhar será diferente e pode, inclusive, inviabilizar a aprovação e até a continuidade da tramitação desta matéria, visto que nós compomos o Mercosul e esse debate precisa ser, né, num fórum adequado e não um país tomar decisões desta natureza, que vamos concordar aqui que é uma iniciativa importante para fortalecer um segmento importante e também para dinamizar a economia de uma região estratégica do nosso país. De qualquer forma, a pergunta que eu faço ao deputado Covatti Filho é se há algum espaço de diálogo para nós inserirmos no relatório apresentado por ele, né, a consideração em relação ao substitutivo aprovado na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. É uma pergunta que eu faço, visto que, ao meu ver, esse substitutivo amarra melhor a ideia apresentada por esse projeto de lei, volto a dizer, muito importante, mas que, né, certamente terá problemas na sua tramitação nas comissões seguintes. É isso. A pergunta é clara, deputado Covatti, se há espaço para isso. Obrigado. Indago o deputado, então, Covatti Claro. Filho, se há... Acho que tu, Helder, poderia pedir vistas do projeto, daí a gente senta e já reformula a questão do parecer, para a gente adequar, até para queimar vistas aí. Por mim, tudo bem, porque aí a gente pode fazer. conversar, ver o que é possível incorporar, Claro. e eu sou também pela aprovação do projeto. Para o bom né? andamento da comissão, não tem Ok. objeção nenhuma. Eu Concedo vista, estou de então, acordo. ao deputado Helder Salomão, que combinará um voto comum com o relator. Requerimento de retirada de pauta do item 1, projeto de lei 8609/2017, assinado pelo deputado Covatti Filho. Este projeto já teve 3 retiradas de pauta. Nós não temos aqui um limite, mas é importante ter um entendimento sobre a tramitação. Não faz sentido o projeto voltar à pauta seguidas vezes e ser retirado. Eu queria propor, então, um entendimento com os nobres pares, no sentido de aprovar a retirada hoje, mas o compromisso, se todos concordarem, de não ter mais solicitação de retirada de pauta e na próxima reunião deliberarmos. Sugestão, presidente. Sim. Eu acho que nós estamos a retirar de pauta porque a maioria não está concordando com o parecer.
Mas faz o Eu acho que voto, o delibera. deputado Covatti, o deputado junto, na próxima reunião trazer um Trazer parecer, um voto um voto separado, contrário, que a gente Presidente, põe Eu em ia falar votação com e esse pronto. compromisso, daí a gente não retira mais e a gente Presidente. entra para a discussão. É, isso que eu ia pedir Deputado Vinícius. os nossos colegas. Até para não. O fato de não concordar, né, é legítimo. Sim, O que não podemos permitir é que postergue. tem razão. Né? Então, apresenta o voto separado, vamos construir, entendeu? Não concordar para rejeitar, aí nós vamos discutir aqui. Não concordar para melhorar, né, faz parte do processo. Então, Acho que se dá pra gente Vossa construir. Excelência, presidente Daniel, né, com a aquiescência dos pares, na próxima reunião nossa, votarmos, Vamos fazer o seguinte, dia 4, que a próxima semana é uma semana ainda a ser não, perfeito, dia 4, definida dia 4, sem problema. o calendário de deliberações. Dia 4, o projeto volta Primeira à pauta semana do... Perfeitamente. e não haverá pedido de retirada. Não, perfeito. Ok? Tá? Bacana. Combinado. Tem um parecer contrário aí, Covatti. Dia 4. Item 3, projeto de lei 93/24/2017, deputado Rogério Mendonça, que institui a lei de introdução das obrigações mercantis. Deputado Lucas Virgílio, relator, pela rejeição. Então, fica retirada de pauta de ofício. Requerimento de retirada de pauta. Item 4, deputado Joaquim Passarinho. Presidente, da mesma forma, se Vossa Excelência permite, Pois não. na reunião passada nós fizemos uma grande discussão sobre isso, porque o plenário desse poder, como eu falei, deu uma autorização, ou estendeu por mais 50 anos a Zona Franca de Manaus. E o projeto quer estender, não só para Manaus, para mais 12 municípios do Amazonas, pegando quase a totalidade da força econômica de lá. Isso é uma injustiça com os estados que fazem limites. Nós falamos isso, a deputada Eira Cruz veio aqui hoje, concordou com nossos argumentos e me pediu que a gente pudesse retirar para, da mesma forma, na próxima reunião, se ela não apresentar, eu já vou trazer um voto separado, contrário a esse projeto, para a gente possa discutir, debater e votar. Combinado, então, assim, retirada de pauta e dia 4 ele volta para deliberação. Obrigado, deputado. Pedido de retirada de pauta, deputado Covatti Filho se ausentou. Fica prejudicado. Item 8. Item 8, projeto de lei 7875/17, deputado Mariana Carvalho, que adiciona inciso ao artigo 39 da Lei 8078, de 11 de setembro de 90, para vedar a obsolescência programada. Deputado Vinícius Carvalho, pela aprovação com substitutivo, leitura do parecer do relator ocorreu na sessão anterior. Vista conjunta aos deputados Jorge Corte Real e Eda Crucius, em 6/6/2018, que não apresentaram manifestações até o momento. Em discussão, com a palavra, então, o relator. Presidente, para nós podermos ser mais céleres, Jorge, né, se o amigo não apresentou um voto separado, quer melhorar o projeto em alguma coisa, ou podemos colocar para votação, o que você me diz? Acho que seria bom a gente colocar para votar para dar celeridade. Deputado Jorge Corte Olha, Real. a posição dele, que infelizmente ele não pôde estar aqui presente, pediu para eu representá-lo e defender a tese. O fato é o seguinte, é difícil, dentro do voto do deputado Vinícius, a gente criar o selo com o prazo de obsolescência, porque isso vai gerar uma série de insegurança jurídica. Ora, os produtos, os bens e os serviços, eles dependem da maneira que são utilizados. Se você pega, por exemplo, um automóvel, tem pessoas mais zelosas, tem pessoas menos zelosas. O que é que isso, na prática, vai ocorrer? Uma tendência normal de você fazer uma previsibilidade
abaixo do que, na realidade, o produto pode oferecer em termos de durabilidade. Ou então, uma série de questionamentos na hora da compra de como o consumidor vai utilizar aquele bem, aquele equipamento, aquela ferramenta. Que isso é burocratizar extremamente todo um processo, toda uma compra. Do jeito que está colocado, eu ainda prefiro a questão do projeto sem o substitutivo. Sem o substitutivo. Deixar como está o projeto da Mariana Carvalho. Porque, eu peço venha ao deputado Vinícius, a questão da criação do selo de obsolescência, ele vai criar mais problemas do que solução. Vai ser o entrave, vai ser um ponto de conflito, gerará conflito e insegurança jurídica. Indaga, deputado Vinícius, se há concordância com as ponderações feitas pelo deputado Jorge Corte Real. Só um segundo, por gentileza, porque eu pedi para poder pegar aqui, deputado Jorge. Como são muitos